Eu saúdo todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Como é que você está, jovem? É isso mesmo, esse programa é o programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa de jovens, feito por jovens, para você, jovem, de qualquer idade. Na semana passada eu mandei um abraço, vou mandar de novo, tá? Para as senhorinhas, as nossas queridas irmãs, senhoras, que não perdem esse programa, elas sabem o que é bom. Muito bem, a juventude está aqui na cabeça. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Se estiver assistindo pelos outros canais, hoje nós estamos num sistema multiplataformas, falando para o Brasil inteiro e até para o exterior. Seja bem-vindo aos nossos conteúdos, assista esse programa, assista os programas anteriores, está lá no canal no YouTube e acompanhe a programação da TV Manaim, porque ela é muito interessante para você, para sua família. Para sua família, daqui a pouquinho você vai saber qual o tema do programa de hoje, tá? Vamos ver quem está aqui no estúdio hoje. Está aqui esse grupo de jovens que estão presentes ao programa de hoje. Eu começo cumprimentando o meu querido companheiro de muitas batalhas, o jovem pastor Gilson Souza. Obrigado pelo jovem. A paz do senhor, pastor Josias, a paz do senhor, jovens, são presentes aqui conosco, a paz do senhor Raíssa, e também a você que nos assiste, a paz do senhor Jesus. Amém, minha colega Raíssa, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Gilson, aos jovens que estão aqui presencialmente, aos jovens que estão nos assistindo. Vou começar falando do nosso tema, pastor. Pode falar. O nosso tema é família, no episódio 2 nós estamos. Inclusive você, jovem, que está nos assistindo, já manda o link desse vídeo para o seu pai, para sua mãe, para quem você convive dentro do seu lar, até para os seus tios, primos, amigos, compartilha. Compartilhe porque o tema é muito importante, é um tema excelente e está maravilhoso esse tema. E eu gostaria de começar o programa, pastor Gilson, com uma pergunta que, inclusive, os jovens vão gostar dessa pergunta, que é o seguinte: para aqueles jovens que estão namorando, pastor, explica pra gente como é que a gente pode saber se a gente está pronto para iniciar uma família, né, para começar um novo lar. Muito bem, para começar uma nova família, né? Já que o assunto é família. Mas interessante, Raíssa, é que é o seguinte: dos dias atuais, é uma questão fundamental de jovens estarem prontos ou preparados para assumir uma nova, criar, né? Construir uma nova família, a questão de maturidade. Maturidade, isso não só na idade, mas também na responsabilidade, também maturidade na questão de formação cultural, a maturidade na questão até de já uma escolha profissional. Então, não se deve constituir uma família simplesmente sem ter assim um suporte, uma base. E eu diria ainda que uma boa formação acadêmica e também uma boa escolha profissional é fundamental nesses últimos tempos agora, de muita concorrência, onde o jovem enfrenta muita concorrência e também muitas oportunidades que tem nos dias de hoje. Isso é fundamental para estar pronto para o casamento. Aliás, não existe mais aquela antiga frase que a gente conhecia no passado, né? Eu me caso, nem que seja para morar debaixo da ponte. Isso não existe mais, né? Não existe mais. Agora, acima de tudo, que o casal tenha no relacionamento deles uma base sólida para eles terem uma união feliz. Isso é fundamental. E aí, naturalmente, a questão do amadurecimento daquela palavra fundamental, né, na união de um casal, que se chama amor. É muito interessante, Gilson e demais aqui, Raíssa, porque numa análise sociológica do ambiente que o mundo tem hoje, você vê que os jovens, de maneira geral, estão cada vez mais inseguros, né, e demoram cada vez mais para alcançar essa maturidade que você comentou aí, que é muito importante. E isso nos leva a perceber, e tivemos recentemente o seminário de jovens, e temos seminários de jovens, são 4 seminários de jovens no ano que nós temos, e a gente percebe o seguinte, que a palavra que é trazida, as abordagens que são feitas, e os nossos jovens têm refletido isso, tem dado a eles
um amadurecimento, né, que se torna um diferencial, inclusive no mundo que nós estamos vivendo. Então, os jovens eles têm maturidade espiritual, que é importantíssimo também, né? E a partir da maturidade espiritual, a compreensão, o programa aqui, esse programa, os conteúdos são trazidos aqui, eles são exatamente no sentido de que o jovem, ao assistir, ao absorver aquilo que está sendo ensinado, como hoje, como aquilo que está sendo trazido hoje, como foi trazido na semana passada sobre a família, que exatamente ele alcance uma maturidade, né, que não só vai prepará-lo para a constituição de um lar, como também vai trazer para ele um diferencial em relação aos jovens do mundo que não estão preocupados com essa maturidade. Então isso, a palavra, a resposta que o pastor Gilson deu, mais uma vez precisa no sentido de maturidade para poder constituir um lar, mas se você for perceber um jovem obreiro que tem responsabilidade na igreja desde cedo, que sabe fazer uma visita, uma assistência, que eventualmente está dentro de um grupo de assistência ou até dentro do grupo de intercessão, naturalmente já com um pouco mais de experiência, ele traz com isso uma maturidade de experiência de vida que vai se refletir, inclusive, no casamento, né, numa nova vida construída a dois, e dois que tiveram criações diferentes, em ambientes diferentes, mas que precisam de ter essa maturidade que você falou, Gilson, para construir a vida. Finalizando e concluindo, eu quero dizer o seguinte: a obra nos dá esta bênção dessa maturidade. Né? Isso é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, amém. Vamos continuar, Raíssa. Vamos continuar. Aqui nós temos os jovens presencialmente da Igreja da Praia do Canto e da Igreja da Enseada. Eles vão se apresentar, vão fazer as perguntas e o Rafael, né, já pode começar. Pai Senhor, meu nome é Rafael, como a Raíssa disse, sou da Igreja da Praia do Canto. E a pergunta que eu tenho, indo nesse sentido sobre casamento, a palavra de Deus fala da união de Adão e Eva, que se tornaram uma só carne. Falando dessa unidade, desse compromisso que eles viveram, que eles representam, esse relacionamento, como é que o jovem pode viver isso? Não só o jovem que está se casando, mas nos relacionamentos com irmãos, irmãs, de uma forma geral. Muito bem, Rafael. O que acontece? Essa expressão, uma só carne, é usada lá no livro de Gênesis, né, capítulo 2, verso 24, quando Deus instituiu o casamento, né? Deus instituiu a união do homem e da mulher. E o interessante é que isso foi confirmado pelo Senhor Jesus. Mateus capítulo, por exemplo, o Senhor Jesus diz: aquilo que Deus uniu, ninguém deve separar. Então, vem confirmado pelo Senhor Jesus. Mas o que é interessante é que uma só carne está se referindo a uma união de forma mútua, ou seja, onde um se coloca no lugar do outro, né, no lugar do outro, como se fosse ele mesmo ou ela mesma. Então, isso é uma só carne. Se existe uma descrição notável a respeito disso, é o exemplo do próprio Senhor Jesus com relação à igreja. Porque, por exemplo, o Senhor Jesus, ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, aquilo que era para ela sofrer, ele sofreu no lugar dela. Então, esse exemplo, no sentido naturalmente da salvação, mas é um exemplo que, inclusive, o próprio apóstolo Paulo aos Efésios, é ele quem fala isso. E logo em seguida ele ainda diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso também tem o sentido vice-versa. As mulheres também amarem os seus maridos no sentido de respeitá-lo, de ser útil a ele, ser companheira, ele ser companheiro. Se existe um fator fundamental na questão de uma só carne, esse fator, eu já estou, assim, vamos dizer assim, com 51 anos de casado, então já vejo o que é esse fator, chama-se companhia. Então chega um ponto que essa uma só carne, chega um ponto que numa maneira de um olhar para o outro, já sabe o que ele está querendo dizer. Então isso é uma fusão, vamos dizer, de personalidades, porque são dois, né? São dois, tudo bem.
mas dois de formação diferente, de família diferente, educação diferente, mas à medida que vão convivendo juntos, então eles acabam se tornando uma só carne. E nós os servos, quer dizer, nós, o jovem crente, ele ainda tem um outro fator notável de unidade, é a unidade do Espírito. Então, a unidade do Espírito traz também a questão de pensar igual, de ser semelhante um ao outro, de orar juntos e assim por diante, né? Agora, uma coisa interessante é que quando, na questão, por exemplo, de convivência familiar e conjugal, é muito interessante que isto também esteja permeando a vida familiar. Irmãos com irmãos, dentro da mesma casa, da mesma família, e também porque quando o Senhor determinou que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, então isso significa que os pais não vão mais interferir, vão até ajudar se for necessário, mas não tem mais necessidade dos pais interferirem, ditarem normas para os filhos casados, que agora eles vão ter a vida deles, né? Então, ser uma só carne é ter essa unidade, esse compromisso. Existe um texto na palavra do Senhor, e quem escreveu isso foi o homem mais sábio do mundo, foi Salomão. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao verso 12, quando ele fala assim, melhor é serem dois do que um. Aí começa falando ali, né, a respeito disso, no sentido, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, isso vamos dizer assim, é uma só carne, é um amor mútuo, é uma convivência mútua, onde um se coloca no lugar do outro e vice-versa. Amém? Muito bem. Agora nós vamos trazer a participação de um irmão nosso de Maceió, no estado de Alagoas. Ele é da igreja do bairro chamado Canal 5. O nome dele é McDowell Alencar. E ele vai fazer uma pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor a todos, sou McDowell da Igreja do Canal 5 e a minha pergunta é: como a relação de Cristo com a Igreja pode nos ensinar sobre o nosso papel dentro da família? Obrigado, McDowell, e um abraço para os nossos irmãos aí de Maceió, da cidade de Maceió, da igreja, bairro Canal 5 em Maceió, no estado de Alagoas. Pastor Gilson, e aí, o Senhor Jesus como exemplo para nós? Vários exemplos, né? Para começar, o exemplo de como Jesus amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. O que isso nos traz como exemplo? É que nós também temos que demonstrar esse mesmo amor pela nossa família. Então, é um primeiro ensino. Um segundo ensino é que Jesus, ele é o cabeça da igreja, o cabeça da igreja. Ele é o governo da igreja. Que exemplo foi esse que o Senhor Jesus nos deu? É que, na verdade, o jovem na sua família deve sempre levar a família, incentivar a família a buscar a direção, ou seja, o cabeça é o governo, a direção do Senhor, inclusive através até de consultar ao Senhor as decisões a serem tomadas pela família. Então esse é outro exemplo que o Senhor Jesus deixou. Um terceiro exemplo é que Jesus orou pela família, porque quando ele estava orando ali no Getsêmani, ele fez uma oração que lá no capítulo 17, verso 20, por aqueles que viessem mais tarde a crer nele pela palavra dos discípulos, por quem ele estava orando. Então ele teve esse cuidado com a família ali, com a igreja, porque os discípulos ali e aqueles que iriam crer na palavra dele, somos nós, somos a igreja. Então nós também, não podemos deixar de orar pela família, não somente no mês de junho, como nós estamos orando no mês de junho, mas também orar pela família, como o Senhor Jesus orou também por nós. Outro aspecto, Jesus ele não deixou a sua igreja sozinha, mas ele enviou o Espírito Santo para permanecer junto com a sua igreja. Que exemplo é esse para nós? Essa lição é muito notável, porque o nosso lar, a nossa família, precisa ter sempre a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que nos dá o combustível necessário para mantermos a chama da nossa candeia acesa
Então, o jovem deve sempre levar a família, incentivar a família e testemunhar para a família a respeito desses exemplos que o Senhor Jesus deixou. E outros mais exemplos que o Senhor Jesus deixou no tratamento com a igreja. Vários exemplos ali, por exemplo, quando ele deixou a família dele, ali a mãe dele aos cuidados de João, né? Então ele teve esse cuidado com a família dele, os irmãos dele, o pai dele. Jesus, quando ele exerceu o ministério dele, ele exerceu como arrimo de família. O pai dele já tinha morrido. Desde João capítulo 1 até aquele momento que ele morre na cruz, o pai de Jesus já não existia mais, por causa aquela expressão dele de poder chamar a mãe de mulher. Isso só o filho mais velho podia dizer isso, usar essa expressão, e mesmo assim como arrimo da família. Então, em síntese, muitos ensinos nós recebemos do Senhor Jesus na questão do papel nosso dentro da família. Glória a Jesus. Temos a participação dos nossos jovens aqui? Temos mais participação. Vamos a Amanda. Eu sou a Amanda, também da Igreja da Praia do Canto. E, pastor Gilson, a minha pergunta é: como nós podemos ajudar nossos familiares que não estão na presença do Senhor? Amanda, eu diria que a primeira ajuda seria orar por eles, né? Mas tem outras também formas de ajudar. Uma delas, por exemplo, é que para que eles voltem para a presença do Senhor, né? Que estão longe do Senhor, ou então para eles se aproximem do Senhor, é muito importante a questão de lidar com eles com sabedoria, dar exemplo de bom testemunho para eles. E outra, convidá-los. Na oração, prepará-los para serem convidados para estar. De vez em quando, nós temos, por exemplo, na minha igreja, alguns familiares que, por exemplo, quando ele vai fazer um aniversário, no dia do aniversário, vamos orar por ele, eles convidam as famílias. Vamos lá, é um motivo para levar a família. E já tem muita gente convertida na família de irmãos assim, que trazem familiares no dia do aniversário dele. Ou então em algum outro dia, como no dia 31 de dezembro, assim por diante. Então, esse trabalho é fundamental. E outra coisa é contar para eles experiências com o Senhor. A nossa experiência com o Senhor, ela é tão viva que quando nós contamos a nossa experiência com o Senhor, a atuação do Espírito Santo é notável. É notável. O Espírito Santo opera. Eu me lembro de uma senhora, uma irmã, que convivia com um marido não crente e que bebia muito. Mas ela cuidava bem dele. E ele, então, encontrava os amigos de bebida e começava a dizer: lá em casa quem manda sou eu, minha mulher me obedece em tudo e tal. E os camaradas ficaram admirados com aquilo. Mas que mulher é essa que, tendo um marido desse, não manda ele embora logo e tudo? E um dia deram um churrasco lá na casa, né? Eu estou resumindo o assunto. Deram um churrasco lá na casa, chegou todo mundo lá, naquele momento estava todo mundo ainda aceso, né? Uhum. Aí ele perguntou, um amigo dele, do marido dela, perguntou a ela: vem cá, a senhora realmente faz isso? Por que a senhora faz isso? Ela disse: não, é o seguinte, meu marido, a alegria dele é beber e chegar em casa embriagado, mas a minha alegria é outra. Aí ela começou a contar. A minha alegria vem da minha salvação, daquilo que Jesus fez por mim, o perdão dos meus pecados. À medida que ela foi falando isso, o testemunho dela, o Espírito Santo foi operando na mente dele. Esse amigo dele se converteu, ele perdeu um amigo de bar. E aí ele passou a ajudar a irmã para a conversão do marido. Eu me lembro desse fato, eu acompanhei isso durou 6 meses para que esse marido fosse convertido. Então, realmente, nós podemos sim ajudar muito familiares nossos que estão longe do Senhor. Muito bem. Continuamos? Que experiência, né, Raíssa? Amém. Glória a Deus. Marcos, pode fazer sua pergunta. Paz do Senhor, pastor. Eu sou o Marcos, sou da Igreja da Enseada do Soar. E a minha pergunta é: nós sabemos que a nossa família, por muitas vezes, né? O pastor Gilson até conceitualizou isso no vídeo passado, né? Seria até interessante quem não assistiu voltar lá para assistir, que a nossa família às vezes tem opinião sobre a nossa vida, né? Profissional, sentimental, às vezes casamento, namoro, e como que nós conseguimos lidar com isso quando nós já temos a direção do Senhor, mas aí às vezes a opinião dos nossos pais é contrária a isso.
É muito interessante, Marcos, o seguinte, sempre vai existir um desejo muito grande dos pais em direcionar os filhos para determinadas profissões. Eu tenho um exemplo desse. Eu tentei direcionar minhas filhas para a profissão que eu escolhi, não deu certo. Todas elas hoje são da área médica e eu da área contábil. Eu sou contador. Mas o que aconteceu? Hoje eu vejo que foi uma maravilha. Se todas elas fossem contadoras hoje, seria talvez uma coisa diferente. Não é que a profissão de contabilidade não é boa, pelo contrário, é muito boa, porque eu sou contador desde muitos anos. Hoje não, né? Já estou aposentado. Muito bem. Mas vamos então ao aspecto da escolha profissional. Mesmo assim, é necessário que o jovem, no comportamento dele, saiba dialogar com os pais, no sentido de levá-los a compreender o motivo das suas escolhas, especialmente se essas escolhas são escolhas baseadas no desempenho dele, na preparação, né, no desempenho dele na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, e quando ele escolhe uma profissão que ele vai fazer um curso superior dentro daquela escolha que ele fez, tentar conversar com os pais nesse sentido. Agora, não resta dúvida que se houver alguma dúvida com relação a isso, é importante consultar os pais. Papai, o que o senhor acha? Mamãe, o que a senhora acha? Dependendo da circunstância. Isso com relação à profissão, mas tem um detalhe. Por mais que os pais possam ou tenham até o direito de opinar sobre a questão de escolha de profissional de filhos, uma coisa eu entendo que nunca deve haver a pressão. Porque o que vai acontecer? A pressão. Eu pressiono meu filho que eu quero que ele seja médico, tudo bem. Aí tudo bem, aí ele vai ser médico e tem uma frustração qualquer na profissão. Ou seja, tem uma decepção qualquer na profissão. Eu vou escutar a vida inteira meu filho me dizer: papai, o senhor atrapalhou a minha vida profissional. Então é preferível não impor, deixa ele fazer a escolha dele. Porque se ele fizer a escolha dele, aí vai ser o contrário. Ele vai responder por aquilo que ele escolheu. Mas os pais, como pais, vão ser sempre apoiadores dos filhos. Eu, pelo menos, sempre fui assim com as minhas 3 filhas que eu tenho. Agora, com relação a casamento, isso é outro aspecto. Geralmente, os pais também têm essa tendência de interferir, opinar a respeito da questão de casamento, dependendo da nora que ele vai ter ou do genro que ele vai ter. Então os pais têm essa tendência. Mas só que a Bíblia mostra o seguinte, que a questão de formação de um lar, que é o casamento, Deus instituiu isso da seguinte maneira: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma pergunta que já foi aqui abordada. Então, nesse caso, é necessário que, ainda que os pais tentem interferir nessa questão, mas que os jovens respondam por isso, saibam responder por isso, com maturidade, com entendimento, no sentido de fazerem as suas escolhas e serem responsáveis pelas suas escolhas. Eu tenho lembrança de um caso muito recente que ocorreu numa das igrejas que eu fui pastor há um tempo atrás, de o pai não queria de jeito nenhum que a filha única dele se casasse com aquele rapaz. E era aquela luta, foi uma luta, e ela insistiu e explicou para ele: papai, por isso, por isso. Não, mas esse rapaz... Resultado, hoje ele é o genro querido do sogro. O sogro falta pouco carregá-lo no colo. Entendeu? Então, a decisão é muito do próprio jovem. Agora, tem um detalhe mais interessante. Porque a pergunta é a seguinte: quando sentimos um direcionamento diferente de Deus. Então, se houver realmente um direcionamento do Senhor, pode estar certo de uma coisa, que o Senhor vai honrar isso. É um direcionamento do Senhor. O Senhor vai honrar isso. Amém? Amém. Tem um querido irmão nosso, que é um médico muito bem conceituado, e que, exatamente por ser médico, ele não queria que o filho fosse. Porque ele sabe as agruras da profissão, pelo que ele teve que passar. E ele queria que o filho fosse advogado de todo jeito. E o filho resolveu fazer direito.
né, por conta desse pedido do pai. Ambos são irmãos nossos, pai e filho. E no dia que o filho se formou em direito, ao receber ali o diploma, né, a gente chama de canudo, né, de forma metafórica ali, ele recebeu, foi lá, deu para o pai, falou: pai, essa faculdade é sua, agora eu vou fazer medicina. E foi, e é um excelente médico. Com a vantagem de que ele é um médico que conhece as leis e também, se precisar, ele é um profissional do direito. Bom, a gente está caminhando para o final desse programa e a gente sempre gosta de deixar um texto para quem está nos assistindo. Na semana passada trouxemos um texto no Velho Testamento, vamos trazer um texto no Novo Testamento agora. Está em Lucas 19:5, que é quando o Senhor Jesus parou debaixo daquela figueira brava e olhou para cima e viu Zaqueu. O texto diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então, se você quer saber o que é que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele quer pousar na tua casa, na sua família, no meio da sua família. Zaqueu poderia ter negado aquele convite de Jesus, mas ao invés disso, ele pegou Jesus e levou para a casa dele. Resultado, o Senhor Jesus disse: hoje chegou a salvação a essa casa. Então é isso que o Senhor Jesus quer fazer com você e com a sua família. Esse é o projeto de Deus. Leve Jesus para a sua casa. Ele vai te abençoar. Pastor Gilson, a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer estar A com paz do Senhor. aqui. Muito prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para os nossos irmãos jovens, a paz do Senhor, irmã Raíssa. E a você também que participou conosco, que assistiu, também a paz do Senhor Jesus. Minha colega Raíssa, chegamos ao final do programa. A Que paz do pena. Senhor Jesus. Tava tão bom o programa. Bom, né? Será que cada programa é assim? Esse programa de jovens é maravilhoso, que a gente aprende muito, né? Os pastores, eles trazem, né, tanta coisa que a gente aprende, tanta experiência, é muito rico, é um programa maravilhoso para os jovens. E obrigada, pastor Gilson, por estar aqui conosco, que venha mais vezes, né? Já sinta-se em casa. E pastor Josias, aos jovens que estão aqui também, e a você que está nos assistindo. Volte, se você não assistiu o programa anterior, episódio 1, volte para assistir. E se você ainda não enviou esse vídeo para os seus familiares, para o seu namorado, para a sua namorada, já envia, já manda esse link. E até o próximo programa, né? Também queria falar, pastor, rapidinho, daqueles que estão no roteiro e por trás, que a gente sempre tem que falar, que é a Karina, a Nínive, eu, Raíssa, que também estamos nesse trabalho. Muito bom. Aos queridos jovens, a paz do Senhor Jesus, a casa é de vocês. Voltem sempre. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Amém? Muito bem. Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. Já foi falado algumas vezes aqui, mas isso é muito bom e muito importante. Deus abençoe. A paz do Senhor.